Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que, na verdade, não é minha, mas é de alguém em quem eu me inspiro muito, né? Me inspiro muito. Na verdade, grande parte do que nós vivemos como igreja se deve a essa pessoa que é o autor desse esboço, né? A igreja, até ele, a igreja era muito ritualística, né? Muito estatal, né? Então cada estado tinha a sua igreja. Ele era inglês, logo a religião permitida lá era o anglicanismo, né? Então essa pessoa em quem eu me inspirei para a palavra de hoje, ele inclusive foi expulso de várias igrejas porque não queriam que ele pregasse aquela mensagem. E qual era a mensagem que ele pregava? O Evangelho de Jesus Cristo. Era essa a mensagem que as igrejas da época não queriam que fosse pregada. Eles queriam que se pregasse filosofia, eles queriam que se pregasse humanismo, mas eles não queriam ouvir a palavra de Deus, embora fossem igreja. Porque o Evangelho, muitas vezes, fere. E fere mortalmente. Eu só estou aqui pregando a palavra para vocês porque o Evangelho me feriu de morte. Ao ponto de eu ter morrido. Então a vida que agora vocês estão vendo aqui é a vida de Cristo em mim. A minha mesmo pereceu, morreu. O nome desse homem, que foi profundamente influenciado por um grupo de crentes, né, que foram cheios do Espírito Santo, na região da Boêmia, na época Boêmia, hoje é ali a Alemanha, por ali, né, leste europeu, a Alemanha mais para o leste, né, que eram os morávios, uma região lá chamada Morávia. E esse homem foi influenciado pelos morávios e influenciou a igreja da Inglaterra, que influenciou a igreja americana, que influenciou a igreja brasileira, e hoje somos nós que temos que voltar à Inglaterra para influenciarmos os ingleses com a mensagem, com a forma, com a maneira como esse inglês influenciou a igreja. O nome desse inglês é John Wesley. Então, a mensagem, o título, o esboço, toda a construção é do John Wesley, tá bom? Então, eu tenho um livro maravilhoso, eu realmente busco estudar a teologia do John Wesley, né? Eu tenho um livro só de sermões do John Wesley, então aqui e ali eu vou trazer para vocês algum desses sermões e um deles é a nossa mensagem de hoje. O título desse sermão de John Wesley é O Caminho para o Reino. E aí eu te faço uma pergunta: se você soubesse qual é o caminho para o reino de Deus, você trilharia essa estrada? Você trilharia? Se você estivesse num canto, aí você passou assim uma plaquinha, se você passar por essa porta, você estará no reino de Deus. Você entraria? Você se disporia a trilhar uma caminhada por esse caminho? Porque é um caminho. O reino de Deus é um caminho, né? Se chega ao reino de Deus, melhor dizendo, através desse caminho. E se alguém chegasse para você, você procurando o reino, onde é que é? Não tem uma placa? Onde é que fica o reino? Onde é que fica o reino? E se aparecesse alguém e dissesse para você: ei, cara, tá bem quentinho, tu tá bem pertinho do reino. Tá bem pertinho, presta atenção aí, ó. Presta atenção, né? Lembra do Indiana Jones e a Arca Perdida? Vocês lembram desse filme? Alguém assistiu Indiana Jones aqui? Pelo amor de Deus, diga que sim. Né? Para eu me sentir mais novo. Né? Então, a gente precisa estar atento a esse reino, a gente precisa estar atento no nosso dia a dia, onde é que está o acesso a esse reino. Mas você sabe o que é o reino de Deus?
Você tem ideia do que é o reino de Deus? Jesus anunciou a chegada desse reino. E ele anunciou assim, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no evangelho. Isso quem anunciou foi o próprio Cristo. Mas talvez você se pergunte, mas que reino é esse finalmente? Sabe, queridos, por muito tempo, as pessoas têm uma tendência a confundir o reino de Deus com o céu. Né? As pessoas confundem reino de Deus com o céu. O que a gente pode dizer é, só está no céu quem está no reino. Isso é um fato. Mas nós podemos experimentar esse reino agora. Na verdade, nós já podemos até experimentar o céu agora, porque aquele que está em Cristo já está no céu. Não irá, mas já está no céu. Então, é importante notarmos que quando lemos o Evangelho, essa confusão é comum, porque lá em Mateus, em vez de se dizer reino de Deus, se diz reino dos céus. Mas eu vou te explicar por que em Mateus é assim. Mateus escreveu esse evangelho aos judeus. Né? Então o evangelho de Mateus era o evangelho da comunidade judaica cristã. Eram judeus que criam em Cristo. Hoje a gente tem os judeus messiânicos, né? São judeus, mas creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando o Evangelho de Mateus foi escrito a essa comunidade. Só que o judeu, quando ia escrever o nome de Deus, ele era profundamente cauteloso. Ele só usava o nome Deus se fosse estritamente necessário. E por quê? Para não correr o risco de cometer, né, de infringir, melhor dizendo, um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, que era não usar o santo nome de Deus em vão. Então eles pensavam, para não correr o risco de usar em vão o santo nome de Deus, quando a gente for escrever, de alguma forma, se precisar escrever o nome de Deus, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar outra caneta, né, outra pena, outra tinta, uma tinta especial, e antes de escrever o nome de Deus, a gente vai tomar um banho ritual, a gente vai se batizar, né? E aí sim, depois de ter tomado o banho ritual, depois de ter pego aquela caneta especial, depois de usar aquela tinta feita especificamente para escrever o nome de Deus, aí eles iam lá e escreviam o nome de Deus. E aí na hora de escrever o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito à comunidade influenciada por Mateus, se pensou, meu Deus, a gente vai ter que usar muito o nome de Deus aqui para falar dele. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eles disseram, já sei. Em vez de falar reino de Deus, para não ofender, para não, né, escandalizar os judeus, a gente vai usar o reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Mas finalmente, o que é reino de Deus? Paulo, em Romanos 14, 17 e 18, nos diz o que ele não é e o que ele é. Então Paulo diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então é preciso compreender, no contexto do que Paulo está falando, é preciso que a gente compreenda o que é que ele diz que é comida e bebida. Por que comida e bebida? O que é que tem comida e bebida a ver com o reino dos céus? E aí eu tenho que te lembrar como era a religião dos judeus. Eles eram cheios de rituais, na verdade ainda são. Né? Às vezes quando a gente vê, né, vai filmar lá em Jerusalém, o pessoal vai ao Muro das Lamentações.
Aí está lá os judeus cheios de filactérios, né? Uma caixinha aqui na testa, uma caixinha preta na testa, uma caixinha preta no braço, né? E aí eles vão lá para frente do muro, e aí pegam um livro e começa a fazer assim, né? Então, poxa, ninguém sabe o que é que tem no coração daquela pessoa para julgar se aquela pessoa está adorando ou se não está adorando. A questão não é essa. A questão é a adoração exterior, que em muitos casos fica só nela. Então o que Jesus está falando, o que Paulo está falando aqui, é acerca dessa religião que é só da boca para fora. É uma religião só para eu poder responder uma estatística, né? Você é evangélico? Sou. De qual igreja? Da católica. Vocês já viram aquele memezinho que tem na internet? Ou seja, a pessoa não sabe absolutamente nada, não tem consciência nenhuma da fé que ela professa. Ela não sabe. E Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que o evangelho de Jesus, de que o reino de Deus não é comida nem bebida, não são rituais. Os judeus se abstinham de determinados alimentos, né? Então, quando Paulo pregava aos judeus, os judeus entendiam bem a mensagem, porque Jesus era judeu. Jesus veio como resposta às profecias dos judeus. Mas quando ele pregava aos gentios, eles recebiam de uma forma diferente. Mas quem é esse Jesus? E aí aqueles gentios não se privavam de determinados alimentos, né? Os judeus não comiam porco, não comiam camarão. Quem aqui gosta de camarão? Né? Você agora vai ter que deixar de comer camarão, porque lá no Antigo Testamento está dizendo que você só pode comer peixe de escama. Quem é que gosta de um poiquinho? Gosta de um poiquinho? Pode comer mais não. Lá no Antigo Testamento está dizendo que é abominável comer porco. Você já imaginou isso? Um gentio recebeu a notícia dessa. Aí Paulo chega para eles e diz: ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus não é comida e nem bebida, não. Quer comer um porquinho? Coma. Quer comer camarão? Coma. Coma. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não são rituais. O reino de Deus não são superstições. O reino de Deus não são crendices. O reino de Deus não são liturgias. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então há muitos que esperam o reino de Deus como sendo um lugar geográfico. Mas Jesus está dizendo, Paulo está nos anunciando que não é um lugar, mas uma disposição. O reino de Deus não é um lugar para onde nós vamos, é uma disposição que nós assumimos no Espírito Santo, porque essa palavra está dizendo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você deve conhecer algum ateu, ou alguém que professe outra religião que não a religião cristã. E talvez você olhe para essa pessoa e diz, poxa, mas essa pessoa ela não é cristã, né? Ela não crê em Jesus, mas ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa que só faz o bem, é uma pessoa que tem assim, quando ela chega, a gente sente, sabe que algo mudou no ambiente, mas ela não crê em Jesus Cristo. Ela não crê em Jesus Cristo. Então como é que é isso? Como é que essa pessoa pode ser justa, né? Como é que uma pessoa que não crê em Jesus Cristo pode ser justa? E aí eu tenho que te explicar uma coisa importante, querido. Toda justiça dos homens, por mais admirável que possa parecer aos homens, ela está contaminada com o pecado. Então muitas vezes aquela pessoa é generosa, ela é generosa, porque talvez na infância dela ela teve alguma situação que levou essa pessoa a crer que ela é devedora de alguém. Talvez, eu estou aqui chutando. E aí por isso é que ela sente essa necessidade de estar dando tudo para todo mundo. Aí você diz, fulano de tal, uma pessoa tão generosa. Não é generosidade. Não é. Você vê como generosidade, mas lá no fundo o nascedouro
é o pecado. Às vezes você pega uma pessoa que ela é toda, comedida em relação ao que vai fazer, e você diz, poxa, fulano de tal é uma pessoa tão polida, tão educada. Mas na verdade ela não é polida e educada. Ela só tem medo de desagradar as pessoas. Aí ela fica medindo as palavras. Ela fica tomando cuidado para não ser grosseiro com ninguém. Porque senão fulano de tal vai deixar de me amar. Mas quem olha de fora acha que ela está fazendo aquilo porque ela é uma pessoa amorosa, porque ela é uma pessoa generosa. Mas na verdade não é. Às vezes você vê uma pessoa fazendo caridade, está lá alimentando os pobres. Você diz, poxa, que pessoa caridosa. Mas lá no fundo, o que essa pessoa de fato quer é chegar em casa, olhar no espelho e dizer, como você é bom. É pura vaidade. Então, de fato, tudo que o homem produz de si próprio está contaminado pelo pecado. O bem que nós desejamos fazer por nós mesmos, o bem que nós desejamos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos realizar, esse nós cometemos. Essa é a situação de um homem entregue a si próprio. Essa é a condição de um homem entregue ao seu próprio julgamento. Mas o que essa palavra diz é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E no Espírito Santo, muitas vezes, nós nem temos consciência do bem que nós fazemos. Aqui e ali, a gente conversa com pessoas que estão aqui na igreja e a gente se depara com milagres tão maravilhosos, com vidas transformadas, Com vidas transformadas. Tem gente que entra em contato comigo, com minha esposa, olha, eu quero agradecer a vocês pelo que vocês têm feito por nós. Aí eu fico aqui pensando, meu Deus, mas o que foi que eu fiz por essa pessoa que eu não sei? Eu não sei o que foi. Mas é um fato, essa pessoa recebeu com gratidão. Essa pessoa percebeu que algo de bom saiu de mim, mas eu mesmo não percebi. Sabe, queridos, isso é obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida também. Tem uma série de pessoas que são gratas a você porque você convidou ela para vir a um culto aqui. Porque você insistiu com ela. Tem uma pessoa da minha célula que logo que a gente começou a primeira célula, hoje da célula que eu comecei, que foi a Príncipe da Paz, depois ela mudou de nome para Life, Aí da Life já deve ter aí umas 9 células que nasceram só da paz, porque tem o pessoal do Daniel, Revigora, isso aí tudinho veio da Life, viu? Tudinho saiu da Life, Tem a New Life, tem hoje a Célula das Nações, que é a célula que eu lidero, que já está multiplicando também, Então, poxa, eu lembro que o Kelton, que é lá da minha célula, ele disse, pastor, quando vocês estavam lá no Azuri, olha, me convidavam tanto. Eu não sei se você sabe, mas o som que vocês usavam lá para fazer a célula era o meu som. E eu ficava chateado quando pediam o meu som. Os crentes chato, ele dizia. Ô pessoal chato. Até que um dia alguém convidou, se não me engano foi o Luan que convidou. Ele veio e no dia que ele veio ele entregou a vida a Jesus. E hoje teve a vida dele transformada. Então todas essas pessoas que participaram desse processo, quem pediu a caixa emprestado, quem ficou aperreando ele, quem fez o convite e ele aceitou, a pessoa que estava pregando aqui e que foi usado como instrumento para tocar o coração dele, todas essas pessoas de alguma maneira participaram dessa boa obra. Mas essa boa obra foi realizada pelo Espírito Santo. Nenhum de nós pode dizer, fui eu que ganhei o Kelton para Jesus. Nenhum de nós pode dizer isso. Nenhum. Quem fez isso foi o Espírito Santo. E ele fez isso com cada um de vocês, ele fez isso comigo também. De diversas formas, de maneiras diversas. Mas foi o Espírito Santo que te chamou para estar aqui.
Vocês estão me ouvindo bem ou está muito alto aí para vocês? Tá bom? Tá legal? Que eu aqui escuto diferente. O nome disso, queridos, é abscondicidade. Um nome difícil, parece até que a gente está orando em línguas, né? Não é em inglês gospel, é uma palavra em português mesmo, abscondicidade. Você vai encontrar essa palavra num livro chamado Discipulado, de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. E o que é abscondicidade? É esse fato de muitas vezes nós realizarmos algo e não termos consciência do que nós realizamos. Porque aquilo que nós fizemos está escondido. E eu creio que o Espírito Santo faz isso conosco para que a gente possa frutificar sem se envaidecer pela frutificação. Eu creio que se o Espírito Santo me desse noção do bem que ele tem realizado através da minha vida, talvez eu ficasse soberbo. Meu Deus, eu não acredito que eu fui usado para ganhar tantas pessoas para Jesus. Rapaz, eu sou um cara mesmo. Eu creio que o Espírito Santo às vezes esconde de nós, né, a percepção desses frutos para a gente não se envaidecer muito com isso. Mas ele está realizando uma boa obra, ele está frutificando através das nossas vidas. Primeiro aspecto desse reino, justiça. Que justiça é essa? Mateus 22, 37 a 40 diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Porque eu quero te lembrar de uma coisa. O reino de Deus não é um lugar geográfico, né? Então quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, tem gente que pensa, está próximo onde? Cadê? Onde é que ele está? Para a direita, para a esquerda, no sul, no norte? Eu não creio que Jesus estivesse falando de um lugar geográfico. Eu também creio que Jesus não está falando de tempo. Você lembra que Jesus é eterno? Você lembra que o Pai é eterno? E que eles são os criadores, não, ou melhor, o Criador, porque é Pai, Filho e Espírito Santo em um só Deus. Então, esse Deus trino criou o tempo e o espaço. Logo, o reino de Deus não pode estar no tempo e nem no espaço. Então, onde é que está esse reino? Esse reino está próximo, está ao alcance das nossas mãos. Esse reino, na verdade, é uma firme disposição que nós temos de confiar em Deus, de crer em Deus, de acreditar que aquilo que Ele fala é de fato a verdade e vivermos com base nessa verdade e não com os nossos achismos e não com as construções que nós fazemos na nossa mente ou a nossa identidade que nós construímos com tijolos mal queimados, com experiências muitas vezes contaminadas de pecado. E aí nós construímos a nossa personalidade, e a nossa personalidade habita na nossa alma. Mas eu preciso te lembrar que nós não somos apenas alma, nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa verdadeira identidade não é aquela que nós construímos. Não é aquela que nós decidimos que seria a nossa identidade. Não é aquilo que nós construímos e a reputação que nós providenciamos para ser a nossa identidade. A nossa verdadeira identidade nos foi dada de graça por Cristo. A nossa identidade é Cristo. Essa é a nossa identidade. Então, para que a gente possa viver essa identidade que está no nosso espírito, que é o próprio Cristo, a gente precisa matar essa outra. Não há como viver essa e essa ao mesmo tempo. Uma vai conflitar com a outra. Lá em Romanos capítulo 8, não recordo agora o versículo, diz o seguinte, quem
quem tem a mente voltada para a carne é dominado pela carne. Mas quem tem a vida dominada pelo Espírito recebe vida e recebe paz. Então nós precisamos ou viver com base nessa identidade que nos foi dada de graça por Cristo, ou com base na identidade que nós criamos e colocamos na nossa alma. Está assim de gente vivendo uma loucura hoje, porque acha que a sua identidade está na sua alma. E aí elas decidem, eu quero ter um filho, mas eu não queria ter que cuidar. Eu só lembrei da minha sobrinha. Minha sobrinha, ela viu a gente com a Zoe, e aí chegou para o pai dela e disse, pai, eu quero um cachorrinho, quero um cachorrinho, quero um cachorrinho. Aí quando ela começou a ver que a Zoe fazia cocô e xixi, e que ela ia ter que limpar o cocô e o xixi, ela disse, pai, será que não tem um cachorrinho que coma o próprio cocô, não? A gente achou loucura um negócio desse, cor de criança, né? E agora a gente está tendo que lidar com pessoas que creem que um bebê reborn é um bebê. A sociedade está adoecida. Elas querem ter um bebê para chamar de seu, o meu fofinho, o meu bebê, mas quer viver essa síndrome de Peter Pan a vida toda. E ela não quer ter que lidar com as consequências de ter um filho. Mas aí eu digo, é melhor ter um bebê reborn do que ter um menino e abortar, viu? Então, se tiver na loucura de achar que o seu corpo é seu e que você pode matar uma criança que está no útero, compra um bebê reborn, viu? É melhor. É melhor. Vá brincar de casinha. É melhor. Diga isso, eu sei que nenhum de vocês pensa uma coisa dessa, mas diga para quem você conhecer aí que tiver com essa ideia. O corpo é meu, faça o que eu quiser, ou então compra um bebê reborn. Vai lá, compra um bebê reborn. Né? Manda tirar logo tudo aí, faz uma vasectomia, né? E pronto, resolve o problema. Adota um bebê reborn. Porque a sociedade que nós estamos vivendo, ela está enlouquecida. E aí vem o aspecto de justiça. Porque a palavra diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua disposição, ama o teu Deus. Esse é o principal mandamento. Esse é o principal mandamento. Então, se nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, de todo o nosso ser, com toda a nossa emoção, com toda a nossa ação, com toda a nossa disposição, nós precisamos fazer escolhas na vida. Me responde uma coisa. Deus é mentiroso? O que é que você acha? Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Se Deus não é mentiroso e eu morri na minha velha identidade, na minha alma, e agora vivo com base na minha nova identidade em Cristo Jesus, eu posso mentir? Eu posso mentir? Eu posso mentir? Não posso, minha gente, não posso. Não posso. Eu plantei num jarro lá em casa uma muda de cajarana, já está dando fruto. Estou só esperando para dar a primeira mordida na cajarana. Mas eu vou ficar surpreso se no lugar da cajarana apareceu uma melancia. Eu vou ficar surpreso. Porque eu plantei cajarana. A melancia é uma planta rasteira. Eu estou vendo, é uma cajarana. Então quando saiu o fruto, eu disse, meu Deus, isso não é cajarana não, isso é melancia. Ó. Eu vou ficar surpreso. Então como é que alguém que vive com base na identidade de Cristo pode produzir um fruto que não seja o fruto de Cristo? Não tem como. É impossível. A gente precisa se surpreender com isso. Meu Deus, eu menti. Que loucura é essa? Eu menti. Isso não faz parte de mim. Por que eu fiz isso? Só pode ter sido o cão. Eu mesmo não fui, não. Porque eu morri. Aquela velha identidade morreu. Então como é que eu posso estar mentindo se agora a minha identidade é Cristo e Cristo não mente? Isso, queridos, é viver justiça. E aí vem um segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Levanta a mão quem gosta de ser enganado aqui. Você que gosta de ser traído. Ai, pastor, dou o maior valor ser traído. Eu sei lá, eu gosto de dor de cotovelo, eu gosto de chorar, eu gosto de escutar sofrência.
Eu preciso de alguém que me traia. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ninguém, né? Graças a Deus. Pois é, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser ludibriado, ninguém gosta de ser manipulado. Ninguém. Então, se você não gosta de ser manipulado, como pode manipular? Se você não gosta de ser enganado, como é que engana? Ai, pastor, mas olha a minha profissão, eu sou vendedor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, antes de vendedor, você é filho de Deus. Se Deus não é suficientemente poderoso para te dar maneiras de prosperar sem ter que mentir, esse Deus é muito fraco. Eu acho que o Deus que está te governando não é o meu. Porque o meu é poderoso. O meu é o dono do ouro e da prata. O meu é o homem mais rico que já houve na terra. Ao ponto de desprezar ouro, prata e pedras preciosas. Porque lá no céu ele faz piso com isso. Ele faz parede com isso. Isso não tem valor nenhum para ele. O meu Deus é poderoso. Então por que eu não posso usar as ferramentas de Deus para receber a provisão que Ele quer providenciar para mim? É Deus que quer providenciar provisão na sua casa. E Ele quer mais do que você. Quer mais do que você, te garanto. Deus quer que você viva a vida plena muito mais do que você deseja. Eu te garanto. Agora, se nós não queremos isso para nós, como é que nós podemos praticar isso com quem quer que seja? É necessário, antes de tudo, que Deus seja o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Então, está angustiado, está se sentindo inseguro, corre para Deus. Corre para a palavra. A palavra vai te dar orientação. Vai ler Provérbios. Vai ler Salmos. Vai ler Eclesiastes. Está lá escrito. Você vai encontrar uma saída. A palavra ainda nos diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, parte B do versículo 16, que você tem a mente de Cristo. Você pode dizer isso? Eu tenho a mente de Cristo. Ora, se você tem a mente de Cristo, você pode sim resolver seus problemas com essa mente de Cristo. Ele é a nossa bandeira. Sabe, hoje a gente não entende bem para que é que serve bandeira. Bandeira, querida, é para nos dar identidade. Tá bom? É para isso que a gente tem bandeira. As bandeiras, elas foram desenvolvidas como instrumento de guerra. Então imagina aí, não sei quantos mil homens, no meio de um campo de batalha, chovendo, muita lama. Aí os caras caindo no chão. Quando o cara se levanta é só lama, só se vê o branco dos olhos. Né? Só se vê o branco dos olhos. Aí alguém vai e toca uma corneta. Rapaz, tem que juntar o pessoal aqui que eu não sei mais quem é quem aqui. Toca uma corneta. Aí quando toca a corneta todo mundo olha. Onde é que está a bandeira? Está bem ali, bora se encontrar lá. Todo mundo para lá. Quem chega lá na bandeira é porque é dos nossos. Era para isso que se usava bandeira na guerra. Então bandeira tem a ver com identidade. A nossa identidade é Cristo. Ele é a nossa bandeira. Então, na hora que você estiver no meio da multidão, nas suas guerras diárias, nas suas dificuldades diárias, para e lembra, a trombeta tocou, onde é que está a bandeira? A minha identidade é Cristo. Ei, peraí, calma, eu sou filho de Deus. Eu não vou me comportar dessa maneira, eu sou filho de Deus. Então Deus é a nossa identidade, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa provisão. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então as nossas necessidades mais básicas não são comer e beber. A nossa necessidade mais básica é conhecer aquele que nos salvou. Salmo 73, 25 a 28, nos diz, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Olha que salmo maravilhoso para você recitar todo dia. Sabe, para te manter sempre próximo da bandeira. Para te manter sempre próximo do teu Salvador. Para te fazer lembrar quem você é em Cristo. Olha que salmo maravilhoso. Sabe, queridos, muitas pessoas que sofrem com falhas de natureza sexual, né? São pessoas que não conseguem se conter, são pessoas que têm manias sexuais, são pessoas que são escravas da pornografia, né? Nós tivemos aqui uma série de mensagens sobre pornografia que foi libertadora. Eu acho que muita gente foi liberta da pornografia depois daquela série de mensagens. Mas se porventura você não foi, você pode ser liberto hoje. Você pode ser liberto hoje da pornografia. Você pode ser liberto hoje dessa sanha incontrolável por obter prazer. Porque grande parte desse descontrole, queridos, vem de comportamentos destrutivos, vem de uma identidade mal firmada, vem de uma necessidade de ter intimidade, de um medo de estar só, e em razão desse medo de estar só, procura essa intimidade, que na verdade é por ilusão. É só ilusão. Não passa disso, é só ilusão. Atualmente a gente tem visto o uso da inteligência artificial para criar, inclusive, personagens, né? Então não duvido nada, se é que não já é assim, que a gente vai assistir filmes futuramente sem ator nenhum. Não vai ter ator. Né? Vai ser só uma inteligência artificial. Tem uma igreja aí que a abertura do culto eles fizeram com Jesus, com Moisés, com Abraão. Achei legal, fiquei até pensando aí na gente fazer também, não tem problema nenhum não nisso. Mas é inteligência artificial. É uma ilusão. Não é real. Qualquer um pode botar o que quiser na boca daqueles atores. Qualquer um. Então a gente vai começar a duvidar até do que a gente vê. Né? Se você vir a foto de alguém, fulano estava beijando Beltrano, duvide. Duvide. Pode ser inteligência artificial. Pode ser uma manipulação. Pode ser. Então o mundo em que nós vivemos, a cada dia ele se encaminha mais para uma vida de ilusão. Alguém aqui já assistiu Matrix? Alguém já assistiu Matrix? Se não assistiu, assista. Assista. Quero saber quem foi o autor daquele cara para botar na Bíblia como um profeta depois de Malaquias. Estou brincando. Mas de fato, você lê Matrix, você está vendo o que está acontecendo hoje. Falhas financeiras, eles surgem do medo de não ter provisão. Às vezes a pessoa teve uma infância de escassez, né? Aí construiu a sua identidade em ter alguma coisa. Eu preciso ter. Se eu não tiver, o que é que vão dizer de mim? Se eu não tiver, eu vou viver de novo aquilo que eu vivi na infância. E eu sofri demais na infância. Eu não quero mais não. Eu quero ser rico. Para eu nunca mais passar por aquilo. Mas vai passar. Porque a palavra diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos, diga todos os males. Todos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente não pode mentir para ter mais dinheiro. A gente não pode enganar para ter mais dinheiro. A gente não pode roubar para ter mais dinheiro. Não, pastor, mas não sou ladrão, não. Quem mente é ladrão. Está roubando a verdade de alguém. É ladrão. É ladrão. E eu acho que está roubando algo muito mais precioso do que dinheiro. Né? Está roubando algo muito mais precioso do que dinheiro. Segundo aspecto importante para compreendermos o reino, paz. Que tipo de paz é essa? João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá.
não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que paz é essa? A paz que o mundo oferece, queridos, é uma paz ilusória também. O que é a paz que o mundo oferece? Muito dinheiro. Né? Você vai estar casado com a mulher dos seus sonhos, com o homem dos seus sonhos, e ele vai ser perfeito. Tudo que você imaginar que uma boa esposa, um bom esposo tem que ser, essa pessoa vai ser. Seus filhos vão ser as coisas mais lindas. Nenhum deles vai sequer adoecer, nenhum resfriado eles vão ter. Né? Vão ser lindos os bichinhos. Toda vez que você disser não faça isso, ele não vai fazer. Toda vez que você disser faça isso, ele vai fazer. E ele ainda vai ser muito inteligente, muito próspero, superdotado, vai ganhar muito dinheiro. Né? Alguém está se identificando com esse sonho? Mas eu te pergunto, não será um sonho? Não será uma ilusão? Será que existe mesmo essa esposa perfeita? Será que existe mesmo esse marido perfeito, esses filhos perfeitos, completamente obedientes, esses filhos superdotados e que todos são um sucesso? Será que existe isso? Será que é real? Então a paz que o mundo oferece, queridos, é uma paz ilusória, ela não é real, ela não é factível, ela não existe, essa paz. Então a paz que o Senhor nos oferece, a paz que nós obtemos no reino de Deus, é uma paz diferente, é uma paz em meio às circunstâncias e não em razão delas. Não é uma paz que nós obtemos porque nós temos a nossa despensa cheia. Não é uma paz que nós obtemos porque em casa vai tudo bem, ninguém está brigando, ninguém está discutindo. Não é uma paz que vem porque os meus filhos estão todos cheios de muita saúde. Não é isso a paz. É uma paz em meio às tribulações. Eu quero te lembrar que quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, em meio a uma tempestade, ele colocava a cabeça num travesseiro e dormia profundamente, diz a palavra. E os discípulos foram lá acordá-lo e disseram: Jesus, não te importa que morramos? Olha a situação que nós estamos vivendo. Tem água entrando no barco, Jesus. A gente vai afundar, meu irmão. Tu não faz nada. Jesus se levantou, deu uma ordem ao mar e a tempestade se acalmou. Então Jesus está nos ensinando a ordenar a paz no meio da tempestade. E não esperar que a tempestade cesse para obter paz. Ninguém rouba a nossa paz, porque a nossa paz nos foi dada por Cristo. E é uma paz que nós gozamos, é uma paz que nós vivemos em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio à doença, em meio às adversidades. Essa paz, ela nos invade no meio da dificuldade. E aí vem o terceiro ponto, alegria. A alegria do Senhor é que é a nossa força, diz Neemias 9:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria. Não é uma alegria que vem de nós. Não é uma alegria que nós produzimos. Não é uma alegria que nos é proporcionada por estarmos vivendo em uma situação maravilhosa. Não é essa alegria. É uma alegria que vem do Senhor. Na verdade, é uma alegria que normalmente nós só experimentamos quando as circunstâncias não estão boas. Eu vou repetir para vocês um versículo que eu tenho o costume de falar aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Bora lembrar? Tende motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. Então é no meio da tribulação, é no meio da dificuldade, é no meio da provação que essa alegria brota de dentro de nós. Sabe por que ela brota de dentro de nós?
Porque nós sabemos que a tempestade vai passar. Porque nós sabemos que a tempestade vai cessar. E não é porque a tempestade circunstancial vai parar. Talvez a tempestade circunstancial até aumente. Mas a paz de Deus, que excede a todo entendimento, nos invade em meio às tribulações. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Cristo morreu em paz na cruz. E ele morreu alegre na cruz. Porque ele estava cumprindo o propósito de paz do Pai para ele. Naquele momento ele estava conquistando povos e nações, reis e sacerdotes, para apresentá-los perfeitos ao Pai. E ele já fez isso. Ele fez isso na cruz. E ele te convida, a cada um de vocês ele convida para serem esse povo de reis e sacerdotes. Esse povo perfeito e justo. Esse povo que permanece na terra para frutificar por meio do tronco da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Todos nós fomos enxertados a essa videira verdadeira. E se nós damos bons frutos, é porque nós estamos enxertados nessa videira verdadeira. Mas qual é o caminho? João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então só existe um caminho. O caminho chama-se Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. Para chegarmos ao reino dos céus, a porta é Ele, o caminho é Ele, o pastor é Ele, o objetivo, a chegada, o reino é Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a primeira coisa que nós precisamos, arrependimento. Então se você ainda não crê em Cristo, eu quero te dizer, arrependa-se. Arrependa-se, porque foi isso que Jesus disse àquele povo. Arrependam-se. Arrependimento, querido, é mudança de mentalidade. É mudar a mentalidade, é compreender quem você é em Cristo. É compreender que você já morreu. Mas especialmente compreender que aquele velho homem, aquele homem carnal, que ainda bate aí a tua porta, ele é nojento, ele é desprezível, ele é pecaminoso, ele é odioso. Na hora que você tiver essa compreensão de quem você é na sua alma, na hora que você tiver compreensão de quem você é na sua carne, aí você vai ter possibilidade de se arrepender. Porque você vai ficar tão enojado do que viu, que certamente vai rejeitar. Se alguém te oferecesse um pedaço de carne podre, cheio de tapuru, vocês iam receber, levar para casa e para comer no almoço? Claro que não ia. Quando nós nos vemos como nós somos, é exatamente isso que nós vivenciamos. Um pedaço de carne podre, fedorenta, cheia de tapuru. É a nossa identidade na nossa alma. Mas Jesus nos oferece de graça uma nova identidade. E a única coisa que Ele te pede é: joga fora essa carne podre. Abandona essa carne podre. Sabe, deixa para trás. As coisas velhas se passaram. Eis que coloco diante de ti coisas novas. E essas coisas novas é uma nova vida em Cristo. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Ele nos oferece. Quero te convidar a ficar de pé. Porque se de um lado nenhum de nós é justo, e de fato nós não somos, se de um lado nenhum de nós pode dizer eu sou correto no meu caminhar, e nenhum de nós pode dizer isso, se nenhum de nós pode dizer não cometi pecado, e nenhum de nós pode dizer isso, nenhum sequer, nós precisamos refletir sobre algo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual desses dois lugares é mais justo? O céu ou o inferno?
Quem acha que o céu é o lugar mais justo que pode existir? Levanta a mão. Quem acha que é o céu? Quem acha que é o inferno? Levanta a mão. E o pessoal que está indeciso aí, está com medo do quê? Sabe qual é o lugar mais justo, queridos? É o inferno. Lá é o lugar justo. Lá é o lugar da justiça dos homens. Porque a justiça dos homens diz o seguinte: ó, está escrito na palavra, o salário do pecado é a morte. Aquele que pecou um dos mandamentos, pecou todos. Pecou todos. Porque o principal mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Esse é o principal mandamento. E o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desse mandamento vem a lei e os profetas. Ou seja, quem cometeu um pecado, cometeu todos os outros. Logo, é culpado de morte. Culpado de morte. Então no inferno, deixa eu te dizer uma coisa, no inferno só tem pecador. Só está no inferno quem pecou. As pessoas que estavam destinadas a ir para o inferno. Mas no céu, sabe o que é que vai ter no céu? Pecador. Como assim, pastor? Pecador? Pecador. Lá no céu vai ter pecador. É por isso que o céu não é justo. Não é justo. É injusto. O céu é completamente injusto. A gente olha e diz: não é justo. Ele pecou também, porque ele não está aqui no inferno, ele também pecou. E aí aquele que está no céu vai dizer: de fato, eu pequei. Mas alguém não pecou e pagou o preço de morte no meu lugar. E eu aceitei o sacrifício que ele fez por mim. Eu recebi o sacrifício que ele fez por mim. Essa é a diferença entre as pessoas que estão no inferno e as pessoas que estão no céu. Quem está no céu é tão pecador quanto aquele que está no inferno. É a mesma coisa, a mesma raça, a mesma nojeira, a mesma. A diferença é: aqueles que estão no céu receberam a Jesus Cristo. Aqueles que estão no céu creram na obra de aperfeiçoamento de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Aqueles que estão no céu creram ao ponto de vivenciarem a identidade de Jesus Cristo deles. Essa é a grande diferença. Se você chegou até aqui, o reino de Deus está próximo. Agora crê no Evangelho. João 3,16 a 19 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Presta atenção no julgamento, tá bom? Presta atenção no julgamento, presta atenção no julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então esse é o julgamento do mundo. Jesus se mostrou ao mundo, mas o mundo não o recebeu. Mas aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus.